No vídeo de hoje a gente vai ter unboxing e também o resultado dos nossos primeiros testes com a televisão de entrada da LG, modelo Q8050, uma televisão que vocês estavam pedindo bastante aqui no canal, mas sem enrolar, vamos aqui pro vídeo. Então, pessoal, já estamos com a televisão ligada aqui atrás de mim. Inclusive, a gente já testou a televisão por alguns dias e a partir de agora a gente vai ver aqui os resultados dos nossos primeiros testes, começando com os pontos mais positivos em relação a essa TV. Eu diria que o principal ponto positivo dessa televisão é na qualidade do áudio dela, porque apesar de na parte técnica ali nos números ela ter apenas 20 watts de potência, que é basicamente o padrão entre todas as televisões de entrada, na prática mesmo, quando a gente utiliza ela, o som dela consegue se sobressair se comparado à concorrência. Então, por exemplo, se a gente pegar a televisão B8000 da Samsung, que seria uma televisão concorrente, sem sombra de dúvidas a TV da LG aqui atrás manda bem melhor em relação a isso. Também não significa que ela vai ser super, ultra, mega incrível, mas para uma televisão de entrada ela faz sim um bom trabalho e consegue ficar acima da concorrência. O segundo ponto positivo é em relação ao sistema operacional, que no caso aqui está utilizando o WebOS, que é o sistema tradicional que a LG já costuma utilizar nas suas televisões há bastante tempo. É um sistema aí fácil de utilizar, com bastante aplicativos. Tem um diferencial que a gente pega aqui, por exemplo, o controle remoto. Se a gente balança o controle, ó, tem uma seta que fica aqui na tela e a gente consegue controlar por controle de movimento. Então são diferenciais legais que a gente encontra aqui nessa televisão de entrada. Apesar disso, é bom deixar claro que em relação à fluidez do sistema operacional, dá sim para perceber que é mais lento se comparado a televisões mais caras da LG. Por exemplo, eu até posso clicar aqui, ó, no botão 1, 2, 3, eu cliquei no botão para aparecer o menu aqui no lado, até que foi rápido. Ó. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui, para ir para todas as configurações. Daí geralmente demora um pouco mais, ó. Demora um pouquinho, mas nem tanto assim, mas enfim. Funciona bem de forma geral, mas dá sim para notar que é um pouco mais lento se comparado às TVs mais caras da própria LG. E ainda falando sobre o sistema operacional, os momentos de maior lentidão foram quando eu tentei utilizar o comando de voz aqui na televisão. Inclusive vale dizer que ela tem suporte tanto para assistente virtual da Google, quanto também para Alexa. Daí ali eu senti um pouco mais de lentidão nesses momentos, pelo menos aí nos testes que a gente fez até agora. E um terceiro ponto positivo em relação a essa TV, eu diria que é a qualidade das cores dela, porque vou ser sincero aqui, eu esperava que fosse pior, pessoal, porque essa daqui é a televisão de resolução 4K mais básica de entrada da LG, então eu esperava que fosse um pouco abaixo disso que a gente está vendo aqui, mas na prática ela consegue sim entregar cores bem bonitas pra gente. Não sei dizer se é melhor que as concorrentes, Samsung, TCL, Philips, por exemplo. Inclusive, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que no futuro a gente pode trazer comparativos para ver aí quais são as melhores televisões. Mas analisando especificamente as cores, eu gostei bastante do resultado, só não sei dizer aí se ela consegue ser melhor ou não que a concorrência, mas pelo menos por enquanto está aprovado. E sobre a qualidade da imagem também acho que vale a pena mencionar que a televisão não tem suporte para Dolby Vision, mas tem suporte aí para o HDR que você pode estar utilizando aí com jogos de videogame ou então com filmes e séries que dão aí suporte a esse recurso. E agora que a gente passou aqui pelos principais pontos positivos que a gente testou na televisão até o momento, será que existe algum ponto de maior atenção em relação a ela? Sim, pessoal, tem, mas antes lembrando que essa televisão aqui atrás a gente comprou com o dinheiro do canal, então o apoio de vocês aqui nesse vídeo, dando um gostei e se inscrevendo no canal é extremamente importante pra gente. E lembrando que se vocês estão procurando uma televisão para comprar, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de TVs, então sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link
link vai estar aqui no campo da descrição, caso queiram entrar. Eu diria que o principal ponto de atenção em relação à TV aqui atrás é sobre o painel dela. No caso do nosso modelo aqui, é a versão de 65 polegadas e ela tem um painel do tipo IPS. O que isso significa? Significa que ela vai entregar pra gente um bom ângulo de visão, afinal de contas isso já é característico de painéis IPS. De fato, no ângulo de visão ela manda muito bem entre as televisões de entrada, ela também se sobressai em relação a isso, então também dá para falar que o ângulo de visão é um ponto positivo. Entretanto, como ela tem um painel IPS, ela acaba ficando abaixo da média na profundidade do nível de preto e também em relação ao contraste, que são características mais importantes se você vai utilizar ali a TV em um ambiente que é 100% escuro. Inclusive, se você vai usar a televisão em um ambiente que é mais escuro, as televisões concorrentes, como por exemplo BU8000 da Samsung ou então a C735 da TCL, vão entregar o melhor preto, o melhor contraste. Então, para um ambiente mais escuro, eu teria a tendência em ir nas TVs concorrentes aí da LG. Só que ainda tem um ponto de atenção em relação aos painéis dessa televisão, que é algo que particularmente me incomoda um pouco, que é o seguinte: a LG no seu site não informa para os usuários quais são os painéis dessa televisão aqui, se é painel VA ou painel IPS. E geralmente, pelo menos nos anos anteriores, geralmente a LG fazia o seguinte: se o painel tem um número par, como por exemplo 50 polegadas, geralmente era um painel VA. Já se o painel fosse um número ímpar, como por exemplo o nosso modelo aqui de 65 polegadas, geralmente teria ali um painel IPS. Entretanto, eu vi algumas pessoas falando que desde o ano passado estava acontecendo algumas mudanças em relação a isso. Como eu não tinha certeza, eu perguntei diretamente para o suporte da LG quais seriam os painéis das televisões Q50 aqui atrás, para ver se tinha essa variação a depender dos tamanhos. A primeira pessoa com quem eu perguntei lá essa questão, ele me afirmou que nesse ano, ou no caso desde o ano de 2022, não existia mais variação e todas as televisões teriam um painel do tipo VA. Obviamente que eu estranhei muito essa resposta, afinal de contas eu estou com a televisão aqui atrás e com certeza não parece ser uma televisão do tipo VA. O nível de preto, o contraste, o ângulo de visão é tudo muito característico de uma televisão do tipo IPS, como eu falei para vocês. Então eu fiz um segundo contato com o suporte da LG e nessa segunda vez eles me confirmaram que realmente ainda existe a variação entre painéis IPS e VA a depender das polegadas. Entretanto, para a pessoa que eu perguntei, ela simplesmente disse que não sabia me informar qual seria o painel da televisão. Inclusive, ela deu a entender que eu teria que comprar as televisões, passar o número de série para ela, se eu quisesse saber qual é o painel da televisão, o que eu acho meio estranho, né? A LG tem que informar antes da compra qual é o painel. Enfim, fiz um terceiro contato. Novamente, nesse terceiro contato, me falaram sim que existia variação entre VA e IPS, só que mais uma vez eles não souberam informar quais tamanhos eram qual. Daí a gente fez mais 2 contatos por locais diferentes, só que ainda nesses 2 locais diferentes onde a gente perguntou para a LG, eles ainda não deram a resposta para a gente, então a gente vai aguardar. Qualquer atualização a gente coloca aqui embaixo no campo da descrição. Só que ainda tem mais um detalhe que eu acho que é bom mencionar, ainda sobre essa mesma historinha que eu estou contando para vocês aqui, sobre painel IPS e painel VA, porque eu dei uma olhadinha lá no Reclame Aqui, que é um site onde o pessoal geralmente vai lá e reclama de uma marca ou de um produto quando não está satisfeito, e eu encontrei 3 reclamações de 3 pessoas diferentes que eles deram a entender que a LG estaria vendendo televisões com o mesmo nome, com a mesma polegada e com painéis que estavam variando assim de forma aleatória. Então, por exemplo, teve uma pessoa lá que comentou que a televisão de 55 polegadas que ele comprou parece que estava variando, às vezes era VA, às vezes era IPS, de forma aleatória. Essa foi uma afirmação que eu vi de alguns usuários. Entretanto, na resposta que a LG deu a esses usuários, eles não chegaram a confirmar essa informação, mas eles também não desmentiram. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Será que a LG está fazendo isso, está vendendo TVs iguais, do mesmo tamanho e jogando o painel assim no aleatório? Sinceramente, espero que não estejam fazendo isso, porque a troca de painel influencia bastante sim na qualidade da imagem e já era para eles estarem colocando essa informação, inclusive lá no site oficial. Mas enfim, pessoal, sei que eu me alonguei aqui nessa história, mas é porque é algo que de fato me incomoda e não é só a LG que faz isso, Samsung a gente também aí
tá de olho em vocês. Em relação à experiência com jogos de videogame, a gente ainda não fez os testes, entretanto a gente pode trazer esse conteúdo aqui no futuro no canal, caso vocês estejam interessados. De qualquer forma, já dá para adiantar que em termos de recursos, ela não traz nenhum grande diferencial para os jogadores de videogame. A taxa de atualização é de 60 Hz e não 120, e não tem recursos como VRR e HDMI 2.1, por exemplo. Em relação às conectividades, elas estão aparecendo na tela nesse momento para vocês darem uma olhadinha, e a televisão tem suporte para Wi-Fi dual band, HDMI eARC e também para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, esse foi o resultado dos testes que a gente fez até o momento com a televisão. Se por acaso você também tiver essa TV, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua experiência, se está gostando, se não está gostando. Se você chegou até o finalzinho do vídeo e ainda não largou o gostei, não esqueça de deixar um gostei, extremamente importante pra gente. Olha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito no canal, e também aproveita para entrar no nosso grupo do WhatsApp, Telegram. O link vai estar aqui embaixo, é de graça para entrar, e assim que essa televisão ou outros produtos aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre vai contar para vocês. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!